Pedro, triste fim de... Deixa o Pedro aqui comigo. Esse triste... Pedro, obrigada. Terrível esse ataque que aconteceu ao um assentamento ao MST em Tremembé, no interior de São Paulo. E aí a Polícia Civil, né, Pedro, lá de Tremembé, que é quem conduz esse caso do ataque ao assentamento do MST, está conduzindo, está investigando. 3 pessoas morreram. O governo federal cobrou o governador Tarcísio de Freitas que acione, então, o Departamento Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa para atuar nas investigações. Agora sim, Pedro, com calma, essa sua apuração que é tão importante desse caso que, enfim, não surpreendente, mas muito, muito triste. Débora, o governador Tarcísio, ao perceber a enorme repercussão desse caso, deu uma entrevista coletiva hoje, a gente assistiu ela um pouco mais cedo, prometendo total empenho nessa investigação, falando sobre o desenrolar dessa investigação, que já foram presos 2 suspeitos, fez essa mesma promessa para o ministro Paulo Teixeira, numa conversa que os dois tiveram recentemente. Mas, por outro lado, algumas fontes do governo com as quais eu conversei ficaram um pouco desconfortáveis com o andar da carruagem dessa investigação por parte do governo de São Paulo, por parte da Polícia Civil. Isso porque, segundo essas fontes, quem está à frente dessa investigação não é o DHPP, o Departamento Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa, e sim a Delegacia da Polícia Civil de Taubaté, na verdade, que é aqui no Vale do Paraíba. Isso significaria, fazendo uma leitura política, de que o governo ou a Secretaria de Segurança Pública não estaria jogando o devido peso, dando a devida importância para uma investigação muito, mas muito sensível. E aí a gente observa que é uma investigação que envolve o MST. O MST é uma organização que é combatida a ferro e fogo pela direita brasileira há muitos anos. A extrema-direita e a direita brasileira, os partidos como o PL, eles se uniram ali com a Frente Parlamentar do Agronegócio para tentar fazer uma CPI contra o MST. Mais de uma CPI, mais de uma tentativa de CPI foram apresentadas no Congresso Nacional. Então, é um assunto sensível porque foi um crime absolutamente bárbaro. Então, quando a gente ouve as entrevistas por parte das pessoas envolvidas na investigação aqui em São Paulo e a versão do MST e do governo federal, a gente sente, por exemplo, a ausência de um elemento. No caso do MST e do governo federal, eles falam muito na possibilidade de um conluio político. Porque, segundo o próprio ministro Paulo Teixeira falou, e também os integrantes do MST, quando essas pessoas chegaram, essa milícia chegou para atacar a fazenda, antes do ataque, na verdade, eles vieram tentar coagir as lideranças do MST a deixar o local, por conta da especulação imobiliária, e dizendo que havia ali uma decisão de um vereador, mas não citaram o nome do vereador, evidentemente, nem o partido. Então, faltou, talvez, colocar na investigação a possibilidade de que tenha participação de um agente político no meio dessa história. Também a questão que é apontada pelas lideranças do MST, que é uma questão muito importante e delicada, é que esse assentamento fica numa região próxima à cidade, próxima a um agrupamento urbano, portanto tem um valor muito alto para o mercado imobiliário. Então são muitos, mas muitos interesses envolvidos. Foi por isso que a Polícia Federal, por ordem do Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu um inquérito próprio, que está sendo comandado pela Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto. Resta saber agora, Débora, se a investigação da Polícia Federal vai ser feita de forma conjunta, de fato, se eles vão trabalhar ali unidos numa mesa de atuação com a Polícia Civil, ou se cada um vai fazer a sua investigação própria. Não é de hoje que a Polícia Civil e a Polícia Federal têm problemas de relacionamento em determinadas investigações sensíveis, como foi, por exemplo, o caso do assassinato da vereadora Marielle. Só quando a Polícia Federal entrou no caso é que ele começou a andar. Durante muito tempo, por conta da Polícia Civil, o caso ficou andando em círculos no Rio de Janeiro. E esse, inclusive, né, Débora, é um dos motivos que levam o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo federal a tentar aprovar aquela PEC da segurança pública, para dar uma certa uniformidade na atuação das forças policiais dos estados e também das forças nacionais, no caso aqui, a Polícia Federal.